Quais são as pedras no caminho para a aprovação definitiva da reforma da Previdência? E será que as sentenças da Lava Jato vão ser anuladas? Eu sou Malu Delgado e toda sexta-feira comento sobre os fatos políticos da semana. Acompanhe nas redes sociais e no site do Valor Econômico. Bom, vamos começar falando sobre as pedras no caminho para o governo concluir em definitivo a reforma da Previdência. No último dia 2 de outubro, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. Corria tudo dentro das expectativas até que os senadores foram votar os destaques. Destaques são trechos que se vota em separado da peça original, da peça global da reforma. O que aconteceu nessa votação sobre o destaque do abono salarial? Os senadores decidiram manter a concessão desse benefício em até 2 salários mínimos. O governo queria limitar esse pagamento desse benefício a R$ 1.364. Ao fazerem isso, ao votar esse destaque do abono salarial, os senadores reduziram a economia prevista com a reforma ao longo de 10 anos. Serão 76 bilhões a menos. O governo agora aguarda a votação em segundo turno, só que os senadores resolveram impor condições para concluir a votação. Sabe por quê? Pressão dos governadores. Os senadores agora querem assegurar que os estados vão ter 15% da partilha do mega leilão do pré-sal. Esse mega leilão está marcado para novembro e a ideia é que os municípios fiquem com 15% com essa fatia e os estados com outros 15%. Os senadores querem ter certeza de que isso vai acontecer. Olha, essa confusão toda no Senado mostra o seguinte: o governo Bolsonaro não tem base aliada formada no Congresso, não trabalha a favor do diálogo e a chamada articulação política do governo, que em tese deveria cuidar do diálogo com o legislativo, não funciona. A reforma vai passar, ninguém duvida disso, mas os embates para o governo no Congresso vão ficar cada vez mais difíceis e as pressões políticas tendem a aumentar. E o Judiciário também foi palco importante da política nessa semana. O Supremo julgou um caso que vai abrir brechas para anulação de sentenças da Lava Jato no futuro. Por 7 votos a 3, os ministros decidiram o seguinte: que os réus que foram delatados terão que apresentar as suas alegações finais depois de quem os delatou. Essa decisão, obviamente, vai ter um impacto em vários casos da Lava Jato. E a previsão é que sentenças sejam anuladas. Só que a grande questão é a seguinte: o Supremo não decidiu para quem isso vai valer, a partir de quando isso vai valer. A Corte vai ter que marcar uma nova sessão e esse caso vai ser retomado para definir em detalhes essas regras. Essa decisão é extremamente polêmica, inclusive no meio jurídico, até porque o Supremo deixou esse caso acontecer, vários processos da Lava Jato acontecerem ao longo de meses ou até anos, sem observar esse ponto. Mas agora, para muitos especialistas, o Supremo volta com um certo ativismo político para atuar num julgamento que vai ter implicação direta na Lava Jato. Bom, e para terminar, um assunto que fica no ar. Será que as mensagens trocadas entre o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato vão ser reconhecidas como autênticas? O Supremo vai pedir para a Procuradoria-Geral da República fazer uma verificação sobre a autenticidade dessas mensagens. O que é que vai acontecer com o ministro Sérgio Moro depois disso? E com os procuradores que ainda atuam no Lava Jato? E na semana que vem a gente volta para falar sobre esse e outros assuntos que mexem com a política brasileira. Acompanhe no site e nas redes sociais do Valor. Até lá!